Pois é, meu irmão. Você viu que o ministro Alexandre de Moraes dobrou a aposta. Mandou a Polícia Federal ir atrás do Bolsonaro, e a gente vai falar quais são as medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A turma do PT tá toda oriçadinha, achando uma maravilha, né, a investida do Alexandre de Moraes, que tem uma conotação política na decisão dele. E aí, né, a grande questão é que a mídia já tá uma gritaria. Na gritaria da mídia, ora bolas, Bolsonaro teve um pendrive apreendido, teve dinheiro apreendido, afinal é um criminoso perigoso, e agora qual será o próximo passo? Pois é, a gente vai falar sobre isso com vocês. E tem um outro ponto também, né, que a gente não pode ignorar. Moraes acendeu a ira do Donald Trump. Você precisa entender que o Donald Trump é um cara, né, um dos mais atarefados do mundo. Um dos caras que tem o maior impacto do mundo. E aí, o Donald Trump está dedicando muito tempo ao Brasil. Igual o Elon Musk, naquela época que começou no embate com o Alexandre de Moraes, o Elon Musk dedicou muito tempo ao Brasil. Agora o Donald Trump está dedicando muito tempo ao Brasil. E aí tem muita gente falando que o Donald Trump pode, né, sem sombra de dúvidas, usar toda a sua ira contra o Alexandre de Moraes e contra o Brasil. Vamos acompanhar tudo isso que está acontecendo. A situação está muito maluca no Brasil. A República Tupiniquim não está de brincadeira. Vamos falar sobre isso. Hoje é dia 18, sexta-feira. Nosso último vídeo da sexta-feira. E aí, essa cortina de fumaça é para tirar o foco. Tirar o foco sobre as medidas, né, implementadas pelo Donald Trump contra o Brasil. É para dobrar a aposta e o pior, é para fazer com que o Donald Trump dobre a aposta contra o Brasil, deixando a imagem para o brasileiro médio de que o Donald Trump é o grande inimigo. Sabe quem já fez isso? Maduro, Chaves, né? Vamos falar sobre tudo isso nesse editorial, então seja muito bem-vindo. Espero que você se inscreva no canal se você acha que o nosso conteúdo é relevante e bora de informação. Eu sei que você está aqui por isso. Bora para cima. Vamos entender o seguinte. Teve ordem do Bolsonaro. O perfil do Arthur Schreiber, né, ele falou sobre o que aconteceu com o Bolsonaro. Escuta só. Bolsonaro foi alvo de mais um espetáculo com roteiro assinado por Alexandre de Moraes. Vai usar tornozeleira eletrônica, está proibido de falar com o filho e até de respirar perto das redes sociais. Tudo isso sem condenação. Prisão preventiva por risco de fuga, como se ele tivesse um jatinho da FAB à disposição. O pedido veio de um deputado governista, claro, e Moraes obedeceu sem pestanejar. Nem defesa nem julgamento, bastou um pedido do Partido dos Trabalhadores, como sempre. No Brasil de hoje, a toga não é vermelha por falta de tinta. Ela milita, censura e prende, com prazo indeterminado. A decisão veio logo após Trump sair em defesa de Bolsonaro. Seria uma coincidência? Só para os ingênuos. Lula e Moraes responderam como ditadores latino-americanos, com punição exemplar, censura preventiva e medo disfarçado de justiça. O Brasil caminha rumo ao abismo em passos firmes. Prende-se adversários, censura-se imprensa, desafia-se os Estados Unidos por birra ideológica e o povo que pague o preço da soberba. Inflação, isolamento e uma democracia que virou paródia de si mesmo. Bolsonaro... E aí? O seu comentário sobre isso? Coloca aí que a gente quer saber. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A decisão, ela é política. Não tem um fato novo, não tem uma característica nova. Bolsonaro não tentou fugir. A decisão é política. É porque um cara lá de fora, o Donald Trump, poderoso, sim, falou, parem de perseguir o Bolsonaro. E ontem emitiu uma cartinha. Mas vamos lá. Como é que foi a reação da Left People, da turma da esquerda, com relação a essa medida assombrosa do Supremo Tribunal Federal? Acompanha comigo no próximo bloco. É o seguinte, a esquerda está toda oriçada. Quais foram as medidas contra o Bolsonaro? Matéria da Revista Oeste. Saiba quais são as medidas restritivas impostas ao Bolsonaro. O que o ministro Alexandre de Moraes quis fazer? É para humilhar, é para deixar mais vexatório ainda. Como disse aqui, o vídeo anterior, é para dar uma punição exemplar. Foi isso que fizeram com os presos do 8 de janeiro. Né? Não, é ilegal, mas tinha um caráter de dar uma punição exemplar. É o que estão fazendo com o Bolsonaro. Primeiro ponto.
Bolsonaro agora precisa usar a tornozeleira eletrônica 24 horas por dia. Ou seja, querem saber onde ele está, como ele está, o que ele faz. Esse é um ponto. Segundo, recolhimento domiciliar noturno das 19 às 7 horas e durante os finais de semana. Bolsonaro não sai mais de Brasília para fazer campanha. E quem aí duvida que, se não mandarem prender, isso aqui vai permanecer até 2026? Outra questão, número 3, proibição de uso das redes sociais. Ora, o Bolsonaro pode fugir pelas redes sociais, vai pular dentro do celular e sair lá nos Estados Unidos, juntinho do Donald Trump. Pelo amor de Deus, né? Que argumento drúxulo. Impedimento de se aproximar de embaixadas. Ora bolas, se o Bolsonaro chegar perto de alguma embaixada, ele vai preso. É como se ele estivesse fugindo. Talvez igual o Felipe Martins. Você lembra como que foi a fuga do Felipe Martins, né? Fraudulento. Outra questão. 5. Proibição de comunicação com outros réus e investigados pelo STF. Incluindo, adivinha, seu filho Eduardo Bolsonaro. É estranho isso, né? Então o pai não pode mais conversar com o filho. Vem cá, você acha que isso tem cara, jeito de democracia? Não tem, não. É óbvio, o pedido, como eu disse, foi feito pelo Partido dos Trabalhadores. Quem comemorou? O Partido dos Trabalhadores. Será que eles trabalham de verdade? Não, hein? Bom dia, PF. A Glaze ironiza a operação contra o Jair Bolsonaro. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ironizou na manhã desta sexta-feira a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A corporação cumpre mandatos de busca e apreensão em endereços ligados a Bolsonaro em Brasília. Bom dia, PF. Sextou com busca e apreensão na casa do golpista, escreveu a ministra nas redes sociais. Grande dia. A PF realizou essas buscas na casa do Bolsonaro e aí, né, a militância da imprensa está toda eufórica. Encontraram provas cabais. Será? Vamos falar sobre isso? Matéria do Metrópolis para você. O Bolsonaro sugere que o pendrive apreendido foi implantado pela Polícia Federal. Afinal, que pendrive é esse? O ex-presidente Bolsonaro teve a busca e apreensão na casa dele. E aí essa busca e apreensão que foi cumprida hoje de manhã foi durante uma operação lá na sua casa, tá? E acharam um pendrive no banheiro do Bolsonaro. O Bolsonaro foi alvo desse pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, que também determinou, né, as 5 medidas. Tornozeleira, proibição de falar com o Eduardo Bolsonaro, proibição de se chegar perto de embaixada, entre outras coisas, né? Como se o Bolsonaro quisesse fugir, ele ia fazer esse escândalo todo. Ele já tinha fugido, pelo amor de Deus. Na casa de Bolsonaro, para quem não sabe, fica lá no Jardim Botânico, em Brasília. Para quem conhece a região de Brasília ali, ela apreendeu dinheiro fruto de corrupção? Nananina, não. Nada disso. Prendeu dinheiro, em espécie, pendrive e o celular do ex-presidente. Ao chegar na sede do PL, Bolsonaro disse que nunca viu o pendrive que foi encontrado num dos banheiros, esse pendrive. Abre aspas. Uma pessoa pediu para usar o banheiro. Quando voltou, estava com o pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Eu nem tenho laptop em casa para mexer com isso. A gente fica preocupado, declarou a jornalista. Depois, porém, voltou atrás e disse que não estava sugerindo nada e que ficou surpreso. Abre aspas, vou perguntar para minha mulher se o pendrive é dela, declarou. Além da sua casa, a PF também fez buscas na sede do PL. Ninguém sabe, né? Olha só, teve busca na sede de um partido, tá? Político. Mas maior cara de democracia isso aí, né? Busca num partido político, na sede do partido. O Bolsonaro diz que vai declarar os dólares que foram apreendidos. Pois é, nossa, dinheiro assim, uma dinheirama fruto de Delúbio Soares, digno de sabe, de Gedel Vieira Lima, 50 e tantos mil, não, foi 14 mil dólares, né, que foi apreendido. Conforme publicado pelo Metrópolis na coluna do Igor Gadelha, teve dinheiro em espécie apreendido com o Bolsonaro. A contagem inicial indica a apreensão de aproximadamente 14 mil. A jornalistas, Bolsonaro informou que os outros 7 mil em espécie
foram retidos pela Polícia Federal, ou seja, era 7 mil e outros 7 mil que foram retidos. Bolsonaro afirmou que sempre guardou o dólar em casa. Todo dólar, pego lá, tem um recibo do Banco do Brasil, o dólar está em casa com o recibo no Brasil. É claro, do ano que vem, no imposto de renda, disse o ex-presidente. Ele ressaltou que todo o montante apreendido tem origem identificada. Já vai ser suficiente, né, para a militância começar o auê. Mas e o Donald Trump? Como que ele vai reagir a essa paradinha que está acontecendo agora? Vamos falar sobre isso? Próximo bloco. Olha só, a Andresa Matais, lá do jornal Metrópole, reagiu sobre essa decisão do Alexandre de Moraes de apreender, né, fazer a busca e apreensão o celular e itens do Bolsonaro. Ontem o Donald Trump mandou uma carta, fez uma carta dizendo que perseguem o Bolsonaro e prestando solidariedade ao Bolsonaro. A resposta do Alexandre de Moraes foi olha só, o Trump, eu mando mais do que você. Pois é assim que vai soar nos ouvidos do Donald Trump. Dá uma olhada. A Andresa Matais escreveu o seguinte: o Trump pode reagir à tornozeleira de Bolsonaro com novas sanções. A determinação do ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, de colocar a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, proibi-lo de falar com o filho Eduardo Bolsonaro e realizar busca e apreensão em sua casa, pode levar o presidente Donald Trump ao quê? Dobrar a aposta contra o Brasil. E é óbvio que a culpa é de novo do Bolsonaro, né? Se o Trump, né, aplicar sanções, a culpa é do Bolsonaro. Quem mandou ser perseguido? Né? Quem mandou ele ser perseguido? Então a culpa é dele. Não, a culpa é do Lula. Ele vai pôr no Bolsonaro. Ele põe em quem ele quiser. A avaliação de quem acompanha o assunto, bem de perto, é que a operação da Polícia Federal caiu como uma luva para Trump usar como desculpa e responder à ameaça do presidente Lula de taxar as Big Techs. Em retaliação, a promessa do norte-americano de aplicar a tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros. Ele já anunciou isso, gente. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é uma cortina de fumaça de Trump reagir à aproximação do Brasil com a China. Aí está o erro que eu estou falando para vocês. Tá? O Trump não deveria ter utilizado o Bolsonaro como cortina de fumaça para as tarifas. Isso eu achei errado. O Donald Trump poderia até falar, estou aplicando sanções ao Moraes, estou aplicando sanção ao Lula por causa do Bolsonaro. Agora as tarifas é porque você está alinhado com a China. Lula, a culpa é sua. O Trump devia falar, Lula, a culpa é sua. Você está alinhado com a China. Pois é, ele não fez isso e o Lula está surfando nessa onda aí. Né? Os Estados Unidos é o nosso segundo parceiro comercial. Adivinha quem que é o primeiro? A China. Há uma semana, o Trump citou o Bolsonaro. Né? Na verdade, ele vem citando o Bolsonaro diariamente. Né? Quase todo dia ele vem falando, estão perseguindo. E para um cara como o Donald Trump falar sobre um assunto, é entre nós, esse assunto está incomodando ele pessoalmente. Nas entrelinhas, porém, a preocupação do Trump, a gente sabe que é outra. Ele não quer que o Brasil se embrenha para esse lado, né, da China, que é um inimigo dos americanos, né, dos Estados Unidos. Outra denúncia grave sobre essa busca e apreensão é de que os agentes da Polícia Federal chegaram e, violaram, inclusive, direitos humanos do Bolsonaro. A Damares Alves falou sobre isso. Vamos falar sobre isso? Próximo bloco. A senadora Damares Alves, que é do Republicanos, lá do Distrito Federal, afirmou na sexta-feira que a operação da Polícia Federal causou humilhação à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que foi abordada no quarto de pijama durante a ação. Abre aspas. Ela disse o seguinte: não havia necessidade de gerar tamanho constrangimento. Espero que essas imagens não vazem, viu, Supremo? Disse. A Polícia Federal cumpriu o mandato de busca e apreensão, como a gente já sabe. Acompanhe a fala da Damares Alves. Vocês me perguntem, sim, eu estava na casa da Michele com Michele Bolsonaro até 15 minutos atrás. O que vi hoje? Eu vi nascer da humilhação, eu vi nascer da perseguição, a maior líder que esta nação poderia esperar. Eu quero falar com a nação conservadora. O nosso líder vai se silenciar por algum momento, por uma imposição da Suprema Corte. Mas nós somos milhões de Bolsonaros. Não tem mais jeito, Bolsonaro se multiplicou. E hoje,
o que fizeram com a esposa de Bolsonaro. Se era apenas para conduzi-lo, para colocar uma tornozeleira, por que entraram na casa fortemente armados? E por que forjaram dentro da casa dele uma situação de tamanho constrangimento a uma mulher de pijama? Eu só espero que essas imagens não vazem. Tá ouvindo, Suprema Corte? Que essas imagens não vazem. Mas encontraram lá uma mãe que, como uma leoa, brigou por sua filha e que, como uma esposa, brigou por seu lar. Mas da humilhação nasceu uma grande líder. Bolsonaro vai se calar e quem vai nos conduzir neste momento é a maior líder da oposição, a maior líder da nação conservadora. Somos mais de 50% da população brasileira. E eu quero falar com as mães, as mulheres, as donas de casa. Nós vamos nos unir em solidariedade a uma dona de casa que se tornou a maior líder dessa nação. O dia de hoje, que era para ser um dia de humilhação e de dor, foi o dia que a nação viu parir a maior líder que essa nação vai ter. Essa é a minha fala. Peraí. Não precisavam ter entrado armado na casa dele se era tão somente para levá-lo para colocar uma tornozeleira. Vocês acham que a medida foi correta? Tão somente isso. Mas vamos aguardar que esses detalhes, eles que estavam dentro de casa, vão trazer para vocês. Mas acreditem, o Brasil ganhou uma grande líder hoje. Vocês me perguntam? Pois é. Tem muita gente que não está levando a sério a fala da Damares Alves. Mas parem para pensar o seguinte. O brasileiro não gosta de perseguição. O brasileiro não gosta de injustiça. E o brasileiro sabe que está esquisita essa situação contra o Bolsonaro. E a Michelle Bolsonaro vai despontar, com toda certeza, né, como uma mulher forte no meio, né, entre meio, né, a toda essa perseguição. O Eduardo Bolsonaro está fora. O Bolsonaro está fora. Vamos ver se a Michelle Bolsonaro, logo também, não está inelegível. Né? Quantos eles vão ter que deixar inelegível para poder, né, justificar que o Lula ainda tem chance de ganhar. A juíza Ludmila Lins Grilo, ela fez uma publicação sobre o que aconteceu. Próximo bloco. Olha só, você lembra da Ludmila Lins Grilo? Ela foi, vamos dizer assim, quase que exilada do Brasil, né? Depois de tanta situação que investiram contra ela, né? Tanta situação e criaram, né? O CNJ, cassou o mandato dela, cassou as aposentadorias dela, a aposentadoria dela. Enfim, foi uma coisa horrorosa. Olha o que ela escreveu. Busca e apreensão, tornozeleira, proibição de falar com embaixadores, diplomatas e até com o próprio filho, o Eduardo Bolsonaro. Um dia após a carta de Trump a Jair Bolsonaro, a besta fera, valentão como ele só, manda o recado, como se tivesse em condição de alguma coisa. No caso, como disseram, é o mico querendo brigar com o gorila. Falas da própria Globo News, né? Na cabeça de Alexandre, é impossível aceitar que está em apuros e seus abusos o colocam nessa condição e que não tem mais como escapar. Ele segue firme e resoluto na direção do abismo. Será barbarizado internacionalmente, receberá a Magnitsky e servirá de exemplo para todos os demais tiranos de toga pelo globo. Vamos lá, vamos falar sobre isso? E aí, vocês querem que eu seja sincero ou a gente continua a amizade? Cara, assim, a gente não pode perder a esperança. Só que a grande questão é que talvez tem muita gente colocando muita esperança na lei Magnitsky, além do que ela é. É uma lei importante, ela atinge questões financeiras, mas se a lei Magnitsky fosse tudo isso que o pessoal pinta, é entre nós. Maduro já tinha a lei Magnitsky e hoje a Venezuela não era ditadura. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né, sobre o que realmente está acontecendo. O que pode acontecer? O Trump aumentar sanções contra o Brasil. E essa medida agora tomada contra o Bolsonaro, né, fazer com que a OTAN e outros grupos possam intensificar o entendimento de que o Brasil é só um regime tupiniquim. Aí, o Jason Miller prestou solidariedade ao Bolsonaro. Jason Miller, que é um dos principais conselheiros do Trump. Olha o quanto o Brasil hoje está nos holofotes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão vendo, mais uma vez, se perdeu uma democracia aliada debaixo do focinho laranja do Donald Trump. Igual aconteceu com Cuba, igual aconteceu com Venezuela.
E o Donald Trump não é o tipo de cara maluco que deixa isso passar batido. Então, qualquer coisa pode acontecer? Pode. Pode parar o Lago Paranoá aqui, um porta-aviões? Duvido de mais nada. Vocês sabem que o Trump é doido. E vocês sabem, o Lula, mas o Alexandre de Moraes não é muito diferente, porque eles estão dobrando a aposta. O estrategista do Donald Trump, que é o Jason Miller, ele escreveu o seguinte, olha só. Mantenha-se firme, presidente Jair Bolsonaro. O mundo inteiro está assistindo às táticas ditatoriais e antidemocráticas de Alexandre de Moraes e dezenas de milhões de pessoas o apoiam. Não descansaremos até que a perseguição política acabe. Jason Miller fez essa publicação na rede social, X, o antigo Twitter. Conselheiro de Trump presta apoio a Bolsonaro após a operação da PF, é a matéria da Band News. O estrategista de Donald Trump, Jason Miller, indicou que a decisão do STF contra o ex-presidente Bolsonaro poderá acarretar uma resposta por parte da Casa Branca. Qual vai ser essa resposta? Então, estamos doidos para ver, estamos ansiosos para ver. Em uma publicação na rede social X, o Miller escreveu o seguinte, abre-se aspas, mantenha-se firme, presidente Bolsonaro, o mundo inteiro está assistindo. Jason Miller, nada mais, nada menos do que é o estrategista pessoal e assessor político do presidente americano Donald Trump. Ele foi o principal porta-voz da campanha do Donald Trump lá em 2016. O próprio Trump já disse que se o Trump um dia chegou à presidência, ele deve isso à articulação de Jason Miller. Então é um estrategista nato. Atuou como conselheiro sênior na campanha da reeleição em 2020 e em 2024 também. E hoje é uma das figuras mais próximas do Donald Trump. E ele disse que o Donald Trump vai dar uma resposta a tudo isso. Aguardemos. E aí o Tarcísio de Freitas também, fez uma publicação onde ele disse o seguinte, olha, coragem é um atributo de quem conhece Jair Bolsonaro e sabe que nunca lhe faltou. Ou seja, Bolsonaro é corajoso. Não faltou quando tentaram contra a sua vida. Não faltou para lidar com as crises sem precedentes que esse país passou quando ele era presidente. Ou seja, teve pandemia, teve guerra da Ucrânia, teve seca, uma das maiores estiagens, e o cara governou o país. Não faltou para defender a liberdade, valores, ideais e combater a injustiça. E não vai faltar agora, pois ele sabe que estamos e seguiremos ao seu lado. Não conheço ninguém que ame mais este país, que tenha se sacrificado mais por uma causa contra Jair Bolsonaro. Não imagino a dor de não poder falar com o filho, mas se as humilhações trazem tristeza, o tempo trará justiça. Não haverá pacificação enquanto não encontrarmos o caminho do equilíbrio. Não haverá paz social sem paz política, sem previsão de longo prazo, sem eleições livres, justas e competitivas. A sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho. Pô, Tarcísio, o que custou citar o Alexandre de Moraes nessa aí? Porque o recado foi para o STF. Já é um avanço. Muita gente aqui fala que o Tarcísio é ensaboado, É um bagre, liso. Agora, o Tarcísio, para bom entendedor, pingo é letra, mandou esse recado para o judiciário. Precisava, Podia ter dado aí uma pequenininha, falou, senhor FCF, não faz isso. Pois é, o professor Cláudio Brancelli, que é um cara que eu acho assim sensacional, escreveu o seguinte, parabéns, governador. Essa é a coragem que os grandes líderes deste país precisam demonstrar. Neste momento, neutralidade é covardia. E eu também acho que está na hora de você tomar um lado. Já disse muito bem. Você não precisa ser bolsonarista para entender o que está acontecendo. Eu já falei para vocês muitas e muitas vezes que eu não sou bolsonarista, eu discordo de muita coisa que o Bolsonaro faz, mas ficar isentão agora e não reconhecer os abusos e não falar que isso é um abuso é ser covarde, é ser canalha ou ser cúmplice do sistema. O governador que não se manifestar nessa aqui é um covarde, ele não merece seu voto, não.
E você não precisa gostar do Bolsonaro e nem ser bolsonarista. Você só não precisa gostar de injustiça. É simples assim. E aí? Será que a Casa Branca está monitorando todas as medidas do Alexandre de Moraes? Sim. Vamos falar disso no próximo bloco. Olha essa publicação aqui do Paulo Figueiredo Show. Internacional. A Casa Branca acompanha a ação da PF contra Bolsonaro em tempo real. Segundo Paulo Figueiredo, a Casa Branca acompanhou a ação da Polícia Federal, mas em tempo real mesmo. Estava acontecendo e a Casa Branca monitorando. Saiu, um comentário, ninguém tem como provar se é verdadeiro ou falso, de que a CIA, a Agência de Inteligência Americana, estaria investigando o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Que a publicação do encarregado da diplomacia americana saiu, criticando a decisão do Gonet, saiu horas antes da publicação da decisão do Gonet, ou seja, estariam investigando. Agora, há quem diga também que o governo americano, que a CIA, já sabia dessa ordem de busca e apreensão contra o Bolsonaro. Essa situação vexatória que o presidente, ex-presidente, foi submetido. A publicação diz o seguinte: a operação contra ex-presidente está sendo monitorada em tempo real pelo governo Trump, segundo interlocutores do Eduardo Bolsonaro. Aliados esperam que a ação acelere sanções contra Alexandre de Moraes e Paulo Gonet. Não tem como. E aí não adianta ficar choramingando. Tem que tirar sanções. O Trump não vai recuar. Não vai. Mas não é besta. Ele entendeu e falou o quê? Vou ficar falando aqui em recuo, já mandei o recado. Eu estou defendendo o empresariado. Mas não adianta eu ficar lá choramingando que ninguém vai conseguir tirar da cabeça do Donald Trump que ele vai pôr em sanções no Brasil. O critério não é só político, não. É econômico também. É o BRICS. São as medidas do Lula. Ora, ele não vai tirar. E se ele pode usar isso para pressionar o governo a favor do Bolsonaro, ele vai fazê-lo. Matéria do Von Serran aqui. Uma figura que, para mim, é um dos grandes analistas políticos de hoje em dia. A PF deu busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Hoje, a pedido do STF. Isso aconteceu em razão do pronunciamento de ontem. De quem? Do Donald Trump. Uma comitiva de senadores segue para tentar substituir Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Já adianto, não vai ter efeito. Não vai. Não adianta nada senadores sentarem lá conversar com o Trump que não vão ser nem recebidos. O Trump já tomou birra, tá com sangue nos olhos. Como vai ficar agora? Não sei. Mas se tem uma coisa que o Bolsonaro não pode fazer é recuar. E aí, vem cá. Quem aí acha? Só me responde. Quem acha que essa medida do Alexandre de Moraes foi no sentido de pressionar o Bolsonaro para ele pedir arrego para o Trump tirar as tarifas? O Von Serran ainda continua aqui. Ele diz: o pronunciamento de Lula foi vazio, não deu solução para o problema. O que vai acontecer quando a polêmica das tarifas não se resolver e ainda vier acompanhada de mais sanções, agora a ministros, esposas, filhos e parentes? A falta de diplomacia vai custar caro ao Brasil. E vai. A hora que as sanções começarem, a minha aposta, espero realmente que eu não esteja errado. A minha aposta é a seguinte: vai ter inflação, as coisas vão ficar caras e o brasileiro não vai acreditar no discursinho que isso é culpa do Trump. Vai pôr a culpa no Lula. E o brasileiro não vai ser tão burro e imbecil o suficiente de acreditar que um cara que está há 3 anos e meio no poder, que ficou 16 anos lá atrás, que nunca resolveu o problema do Brasil, vai resolver agora com sanção do Trump, enfrentando o Trump e trazendo a ajuda da China. Cá entre nós. É difícil de acreditar nisso. Então, o caminho que eu vejo para o Brasil é um caminho de marcha ré, ou seja, voltar para trás e voltar, ou pior, de ré não, de ponta cabeça, virar um país autoritário, um país que manda prender opositores, que aumenta imposto na base do judiciário. Já é assim, né? Então, a gente já está lascado mesmo.
Se o Trump foi por tarifas, que imponha logo. Vamos assistir para ver o resultado disso. Certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Grande prazer estar aqui com vocês, discutindo as nossas pautas, falando um pouquinho sobre a política do Brasil, do mundo, como ela é. E a gente volta. Daqui a pouquinho, mais um editorial. Ou melhor, daqui a pouquinho não, amanhã, sábado de manhã, né? Também não vou estar aqui, né? Não dou conta mais. Amanhã a gente volta com mais um editorial para vocês, tá bom? Agora, falando sério, você tá vendo tudo isso que está acontecendo. Para pegar você, é daqui para ali. Meu amigo, já pensou em estruturar seu patrimônio? Uma holding, uma estrutura legal sofisticada, bem estruturada? Pois é, eu trabalho com isso há anos. E eu, né, você já me conhece há tempo, estou aqui me propondo, né, a ser o seu mentor nisso. Uma holding, ela traz vários benefícios. Um dos benefícios da holding é você estruturar o seu patrimônio para que você não seja vítima, né? Vítima de ser pego, né, com o seu patrimônio por questões pessoais, da sua pessoa física. Vamos lá, às vezes você fala uma besteira na internet aí, de repente, seu patrimônio já era. Quando você consegue fazer uma estruturação, através de uma holding ou de um offshore, você consegue uma proteção muito maior. Então, se liga nisso, entre em contato, agende a sua consulta e eu faço questão de estar aqui para te mentorar sobre esse assunto, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Amanhã de manhã, sabadão, a gente tá de volta. Abraço.